está o Queiroz? Como é que eu vou Por saber que ele não Queiroz, fala? gente? Ele tem um CPF, eu tenho outro. A última vez que eu falei com o Queiroz foi logo após ele fez a cirurgia do câncer, né? Eu liguei para saber se estava tudo bem e tal, e nunca mais falei com ele, não sei onde ele está, não tem informação de onde ele está, da família não tem nada. Eu não posso ficar sendo cobrado, né, para exigir uma postura dele. Né? Ele tem a vida dele, ele tem os advogados dele, não tem nada a ver comigo. Mas ele trabalhou É claro, né? ele tinha minha confiança, ele tinha minha confiança. Na época ele tinha minha confiança. Ele não tem mais? Está demonstrando que não era merecedor dela, né? Logo no começo, né, quando começou a surgir tudo, foi uma grande bomba para todos nós, inesperada. Né, e ele falava que não tinha nada de ilegal, né, que iria comprovar tudo, era coisa da família dele que depositava na conta dele. E assim, deixei ele com a palavra. A demora dele em se pronunciar me atrapalhou muito. Né, eu fui sendo fritado enquanto ele não falava nada. E eu não podia obrigar o cara a ir ao Ministério Público ou ir para a imprensa, eu não podia fazer isso. Então, as coisas começaram a caminhar dessa forma na velocidade do que ele respondia. E não estava ao meu alcance, no meu domínio, obrigá-lo a fazer nada. Né? Agora, quando ele deu as primeiras explicações, o senhor não achou estranho? Pareceu convincente? Não, quando ele deu as primeiras explicações, eu até falei que ele tinha dado explicações plausíveis para mim, mas quem tinha que ser convencido não era eu, era o Ministério Público. Naquele momento que ele falou para mim foi isso, né? Que tinha um ano movimentado tanto e que a família dele é que fazia o depósito e ele geria o dinheiro da família. E realmente só a família dele já dava esse próximo montante do que o COAF estava dizendo que ele movimentou de forma atípica. Então é o que eu falo, muitas vezes, só de chamar para tentar explicar uma coisa sem essa velocidade, sem esse afã de querer denunciar, já pré-julgar como sendo uma pessoa culpada, essa exposição atrapalha a investigação, o andamento. Se fosse uma coisa isenta, de repente isso não estava nem acontecendo, já tinha explicado, estava resolvido. Como você mesmo falou, que Queiroz tinha muita autonomia dentro do gabinete para escolher as pessoas, principalmente aquelas equipes que eu chamo de rua. Uhum. Ele que geria isso tudo. E aí talvez tenha sido o meu erro de confiar demais nele. Ele pedia, pô, chefe, dá para colocar aqui a minha filha para trabalhar? Já que o meu gabinete sempre foi muito enxuto. Minha equipe sempre foi muito enxuta. A nossa campanha é muito enxuta, é muito barata. Sabe? Então ele tinha abriu o espaço no gabinete, ele na confiança me pedia, eu deixava, não pode ir, monta a sua equipe aí, não tem problema. E foi isso que aconteceu. Então quem tem que cobrar agora as explicações, óbvio que eu cobrei também, ele não me deu as informações precisas à época, me deu de forma genérica, eu não falei mais com ele, agora está na mão do Ministério Público. Para eles é que tem que ser prestado esclarecimentos. Houve ou não a tal da rachadinha? Claro que não tem isso no meu gabinete. Então, o senhor disse que não tem conhecimento. Agora, o Queiroz não pode ter feito em nome do senhor? Eu acredito que não, pô. Ele me conhecia. O Queiroz, inclusive, ele sentou na mesa comigo durante, por exemplo, na campanha. Empresários queriam doar, pessoa física, para minha campanha, alguns milhões de reais. Ele estava na mesa comigo ali. Eu neguei na frente de todo mundo. Eu falei, não preciso de dinheiro, minha campanha é barata. Ah, tudo bem, mas o que isso tem a ver com isso ele pegar o salário dele? Ele tá vendo como é que é a minha postura com relação a se eu quisesse dinheiro, eu aceitava. Se tivesse rachadinha no meu gabinete, eu ia aceitar. E eu não tinha, todo mundo sabia que era a minha postura. Os fatos que se eu recuso milhões de reais limpinho na minha conta para a campanha para eu usar bonitinho, tem sentido eu querer dinheiro sujo de uma rachadinha, de uma coisa ilícita dentro do meu próprio gabinete? Não faz sentido, sabe? Não tem liga. Essa história de rachadinha não tem liga com o meu histórico, com o histórico do nome Bolsonaro. A gente cansou de recusar dinheiro. Se eu quisesse dinheiro, eu estava rico. Talvez estivesse preso. Mas não quero dinheiro. Não estou na política para ficar rico, para fazer dinheiro. Estou para defender uma coisa que eu acredito. O que o quê? E o Queiroz, ele, por presenciar tudo isso, eu dei só um exemplo, tem vários outros, a forma como eu sempre trabalhei, qual era o meu objetivo aqui na política, porque ajudar o meu país, ajudar o meu estado, não tem porquê ele querer fazer esse tipo de coisa dentro do gabinete. E obviamente se tivesse feito, não acredito, se fez, foi completamente sem meu consentimento, senão eu era o primeiro a cortar a cabeça dele. Hoje o senhor acha que foi um erro ter confiado no Queiroz? Eu acho que foi não digo um erro, né? Mas se eu tivesse atentado um pouquinho mais, talvez eu não tivesse dado tanto espaço para ele no gabinete. Hoje o senhor não faria isso novamente? Hoje no seu gabinete o senhor olha o que está todo mundo fazendo? Claro, eu tenho essa preocupação, né? Porque na verdade é uma grande decepção, né? Uma pessoa que você confia, né? Que vai te induzindo ali, conquistando um espaço, né? E você, sem perceber o passar ao longo dos anos, quando você olha agora, você consegue enxergar o retrato, mas com o passar do tempo eu não enxergava. Então talvez o meu tenha sido isso, de confiar demais nele, sem dúvida.
resolveu falar agora, nesse momento? Não, resolvi falar porque as coisas começam a andar no Rio de Janeiro e eu vejo que tem uma grande intenção de algum Ministério Público de me sacanear. De mais uma vez, né, quererem me botar em evidência com coisa que eu não fiz. Então eu estou preferindo me antecipar, conversar com vocês, né, da forma franca, falar, dar alguns detalhes, porque o meu processo lá corre em sigilo de justiça. Só que sempre que vai para o Ministério Público, os caras vazam tudo. Quer dizer, fica eles falando, eu não falo nada. Eu querendo respeitar o judiciário, eles desrespeitam, não acontece nada, e eu respeitando e ficando mal compreendido. Então, só por isso. Mas nesse caso no Rio, primeiro, não era de se esperar que ela avançasse de alguma maneira, porque esse processo está correndo já há um tempo, o senhor fez alguns questionamentos à Justiça, tanto aqui no Supremo quanto na Justiça do Rio, ninguém impediu que o caso corresse, então não era de se esperar que se avançasse? Olha, era de se esperar que se avançasse dentro da lei. Eu sou investigado há quase 1 ano e meio, e até ontem o chefe do MP estava falando que eu não era investigado. Se ele quer buscar a verdade ou ele quer me prejudicar? Tá, então, assim, é óbvio que tem que andar, sou a favor de qualquer investigação, sempre tive aberto para prestar quaisquer informações, só que a partir do momento que eu tomo conhecimento do que estão fazendo comigo, quebraram o meu sigilo bancário sem autorização da Justiça. E expõe isso ainda em rede nacional. O chefe do Ministério Público do Rio almoça com um jornalista e na noite do mesmo dia está a minha vida privada exposta em rede nacional. Como é que eu me defendo disso? Mas entendeu? aí o senhor está se referindo aos dados do COAF? Sim, na investigação. Pegou meu extrato bancário e foi parar na televisão. E a minha intimidade ninguém respeita, não tem nada para esconder de ninguém não. Agora, você quer que quando você passou no cartão no jantar com seu namorado, saia na televisão? Aonde você foi com a sua família, para onde você viajou, quer que saia na televisão? Você não quer. Não tem nada de ilegal, mas você tem um direito à privacidade. A Constituição preserva isso. Se não fosse tão importante, não estava na Constituição. Então, a minha chateação é só essa forma como o Ministério Público, ou melhor, alguns pouquíssimos integrantes do Ministério Público estão tentando atacar a minha imagem para atingir o governo Bolsonaro. Porque, infelizmente, tem militância política em tudo quanto é instituição. No Ministério Público não é diferente. Por que não abrir mão do seu sigilo bancário, do seu sigilo fiscal e mostrar isso aos seus eleitores, às pessoas prestarem? Eu já fiz isso. Já fui para a televisão, já que o Ministério Público vazou tudo. O Procurador-Geral de Justiça pessoalmente vazou as informações do meu processo para a imprensa. Eu disse para a imprensa fazer isso. Eu expliquei passo a passo tudo que diz respeito a mim. Está aí, está eternizado, tá nas mídias sociais, está na internet. Para quem quiser agora, o que acontece? Olha só o raciocínio, vê se faz sentido o que eu vou falar aqui. Como é que o meu extrato bancário está na televisão se os caras não quebraram o meu sigilo bancário ainda? Para que estão querendo agora pedir autorização para quebrar o meu sigilo? Vocês já quebraram. Eles querem requentar uma informação ilícita que eles conseguiram de uma forma ilegal, inconstitucional. Como eles viram a cagada que eles fizeram, eles agora estão tentando requentar isso, estão tentando dar um verniz de legalidade naquilo que já está contaminado, não tem mais jeito. Não tem outro caminho para essa investigação a não ser ela ser arquivada. E eles sabem disso. É por isso o desespero de eles tentarem justificar, de correrem agora para, nesse momento, requerer a quebra do meu sigilo bancário e fiscal. Se ele já tem informação, por que está pedindo agora? É para tentar esquentar essa informação ilícita. A maior parte do dinheiro vem de onde? Tem que ser. Olha só, eu sempre busquei não ficar dependendo sempre do salário de deputado e agora de senador. Então, tenho a minha empresa, ganho dinheiro com ela, tudo prestadinho, as contas direitinho, para a Receita Federal, declarado no imposto de renda e totalmente compatível com o meu patrimônio. Eu declaro tudo para a Receita, tudo para o fisco, nunca tive problema nenhum. Zero problema, minha vida tá lá bonitinha. Sou obrigado a botar minha declaração de imposto de renda na internet, todo mundo sabe. Então não tem nada de errado, é totalmente compatível com o meu patrimônio. Não estou querendo criar uma áurea de que eu tenho alguma relação com esse dinheiro que o Queiroz movimentava lá, não tem nada, zero. A minha vida sempre foi um livro aberto. Como eu falei, eu sou deputado desde os 21 anos de idade, desde 2003 eu sou deputado. As minhas declarações de imposto de renda sempre foram públicas, por obrigação legal, inclusive. Então não tem o que aparecer. Da minha parte não tem nada, é zero. Tudo que as movimentações atípicas que o COAF suspeitou que eu tivesse, eu
como depois que o procurador-geral vazou as informações para a imprensa, eu tive que a imprensa também, elas foram esclarecidas na hora. Tudo bonitinho, com documento, escritura de apartamento. Até eu fui acusado de movimentar atipicamente um dinheiro que eu tirei dos meus investimentos no banco, paguei um boleto para quitar o financiamento imobiliário. Isso é movimentação atípica aonde, meu Deus do céu? E eu tenho que ficar explicando na televisão que isso não é movimentação atípica, entendeu? Então, quando tem um sigilo imposto a esse procedimento no Ministério Público, é para evitar essa exposição que está acontecendo comigo. Coisa que eu podia explicar em 2 tempos. Não, o Carlos ele bota, né, em rede social a opinião dele. Que nem sempre a forma como ele coloca é a mesma do presidente, é a mesma minha, é a mesma de outra pessoa. O meu trabalho lá que eu faço é sempre de buscar fazer o diálogo, fazer a ponte do senador, né, junto com o líder do governo lá, que é o senador Fernando Bezerra, para chegar até o governo. As demandas que são legítimas, eu também ajudo. Você tem que apagar incêndio que seu irmão causa? Olha só, eu não busco apagar incêndio. Eu gosto de fazer o meu trabalho da minha forma. Eu não sou de ir para a internet lavar roupa suja. Olha, eu posso falar por mim. Tá? Eu repito, eu gosto de trabalhar as coisas olhando no olho, conversando, né, sem fazer alarde, sem expor ninguém. E levando para o presidente Bolsonaro a percepção que eu tenho do Senado. O sentimento dos senadores, onde é que está errando, onde é que está acertando, o que pode melhorar. Eu faço esse trabalho de bastidor. Então, nesse sentido, eu acho que eu até acabo evitando incêndios. Né? Não é que eu vou apagar incêndio, eu acabo evitando incêndios. Já conversaram em casa sobre isso? A gente conversa sempre sobre isso. E qual é assim, já falaram, pô, Carlos, você vai postar isso? Como é que seu pai se coloca dentro de casa em relação a isso? Ele tem o Carlos tem algo dele? O Carlos ele é vereador, tem mandato, tem opinião própria. Então ele tem que ser avaliada a opinião individual dele. Eu tenho essa preocupação de que, mesmo sabendo que a opinião do presidente Bolsonaro pode ser diferente da do senador Flávio Bolsonaro, eu tenho essa preocupação de não fazer um tweet, porque eu sei que vão interpretar como se fosse o presidente avalizando. E pode não ser. Então a postura do Carlos tem que ser levada em consideração, né, não como sendo a palavra do presidente Bolsonaro, a palavra do governo, como uma opinião dele que ele tem direito de ter.